Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 6 de setembro de 2020, 23º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas, se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos
Não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o, só tu e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, de modo que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não os ouvir, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um gentio ou publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Eu vos digo mais isto: se dois de vós na terra concordarem em pedir alguma coisa, isto lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Hoje está em Ezequiel, capítulo 33. Vamos meditar os versículos 8 e 9. E diz assim: se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer, por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. O que significa esse versículo? Deus está falando com o profeta Ezequiel, e falando isso, que ele tem que advertir o ímpio mudar a sua conduta. Porque se o ímpio não mudar a sua conduta, ele vai morrer. Portanto, nós temos que advertir o ímpio para ele mudar a sua conduta, senão ele vai morrer. Nossa missão é essa, advertir o ímpio. E se nós não advertirmos o ímpio, nós vamos prestar contas a Deus pela morte do ímpio. E quem é o ímpio? O ímpio é o que comete maldades. O ímpio é o mal. E quem é o mal que comete maldades? Os pecadores. E quem são os pecadores? Sim, todos nós somos pecadores. Mas tem uma diferença. Tem os pecadores que são pecadores públicos e tem os pecadores que são pecadores que estão lutando contra o pecado. Somos nós. Espero que seja nós. Estamos lutando contra o pecado. Então, o ímpio é aquele pecador público que peca porque não sabe que está pecando, ninguém instruiu, ninguém evangelizou, nunca pisou numa igreja, não sei. Ou porque abandonou a fé, porque perdeu a vergonha, não sei. Está pecando por, sei lá, Deus sabe o motivo, né? Esse somos nós para tentar falar alguma coisa. Supor algo por que a pessoa peca, né? Só Deus sabe. Mas vamos voltar aqui. Mas aí podem me perguntar, mas por que o pecado é uma maldade? Por que eu sou mal quando eu cometo pecado?
olha, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, o meu pecado é só eu que cometo, ninguém fica sabendo, fica tudo, né? Por que que é pecado isso? Por que que é maldade isso? Porque primeiro, que o pecado, além de destruir você, levar à morte, né, que eu diz a palavra, o pecado faz a gente morrer. A gente morre. A gente está morto, por dentro, nossa alma está morta. Mas não é só isso também não. O pecado, ele ofende antes de qualquer pessoa, antes de você mesmo, o pecado ofende a Deus. Ofende a um Deus de majestade infinita, que é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. E não existe maldade maior nesse mundo do que ofender gravemente um Deus de majestade infinita. Essa primeira leitura está falando do pecado que leva à morte. Vamos falar só dos pecados mortais, né? Vamos deixar de lado os veniais por enquanto. Meus irmãos, o pecado leva à morte. Quem peca está morto. Quem peca está morto. O pecador está morto. O ímpio está morto, está morrendo, está morto. Temos que adverti-lo que ele está morto, né? Por causa do pecado. Se nós não falamos, Deus vai pedir contas a nós. Por exemplo, se eu não falar para vocês agora que estão ouvindo isso, que o pecado leva à morte, se você peca, pecados mortais, você está ofendendo gravemente a um Deus de majestade infinita. Além de ofender a Deus, né, que é infinita santidade, você está morrendo, você está se matando, é um suicídio. O pecado é um suicídio. Você se mata quando você peca. A única forma de recobrar a vida é se arrependendo. Se arrependendo, enxergando o seu pecado, enxergando a ofensa grave que você fez a Deus, buscando a reconciliação, o sacramento da reconciliação, da confissão, voltando para Deus, voltando para a comunidade, voltando para a igreja, confessando, comungando, sim, e lutando contra o pecado, lutando para não pecar, através da oração, da leitura da palavra. Deus nos dá infinitas armas, o Santo Rosário. Deus nos dá muitas armas de luta e combate contra o mal que habita em nós. É proveniente da nossa natureza corrompida, da nossa concupiscência da carne. Eu tenho que falar, se vocês cometem pecado mortal, vocês estão nesse nível de cometer pecado mortal ainda, por favor, parem já, parem agora. Senão vocês vão morrer. Vocês vão morrer aqui na Terra e vão correr o risco de morrer eternamente no inferno. É isso que está falando essa leitura. E se eu não falar isso claramente para vocês, Deus vai pedir contas para mim um dia. Porque eu não falei naquele vídeo, né, que você falou, Vitor? Por que você não falou naquele vídeo que o pessoal ia morrer? Entendeu? Eu tô falando. Por favor, parem de pecar. Parem de ofender a Deus, por favor. Parem de se matar, né? Porque o pecado é um suicídio. Mas aí podem falar, tá bom, Vitor. Fui lá, falei com o ímpio, né? O ímpio muitas vezes, pessoal, não é pessoa longe não. O ímpio às vezes mora na sua casa, mora na sua família. O ímpio, pessoa que, sabe? O ímpio não está em outro lugar, não. Você tem que prestar muita atenção. Né? Tem que entender a palavra, tem que ler os mandamentos, ver a doutrina da igreja, tem que entender realmente o que é o pecado mortal e como evitá-lo. E advertir a pessoa que você sabe que está no pecado mortal. Mas aí você me pergunta, tá bom, Vitor, eu fui lá e adverti, né, aquela pessoa da minha família, o meu amigo, sei lá, que está no pecado mortal, falei para ele largar essa vida de pecado, se voltar para Deus, se confessar, voltar para a igreja, voltar para Deus. Mas ele não quis me ouvir. Ele continuou vivendo no pecado. E aí, o que eu faço agora, Vitor? Eu desisto dele, eu jogo para lá, sei lá. No final dessa leitura, Deus nos fala isso. O que fazer se a pessoa não quiser ouvir? Olha. Mas se eu advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém tu salvarás tua vida. Ou seja, sua missão é advertir, sua missão é evangelizar, sua missão é pregar a palavra de Deus, pregar a verdade da igreja, a verdade de Deus, da igreja de Cristo. Sua missão é essa. Se quiser ouvir, ótimo. Se não quiser, você não pode fazer nada. Deus deu livre-arbítrio para cada um fazer o que quiser. Né? Nem Deus obriga ninguém a fazer nada, como é que você vai obrigar? Se você continuar no erro, na mentira, nas trevas, no vício, no mundo, não quer se voltar para Deus, você não pode fazer nada. Você pode orar por ela. Você fez sua parte. Fez sua parte. Foi lá, divertiu. Agora é com a pessoa. Se você quiser converter ou não. Vamos ao Salmo 94, que diz assim: Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus. Meus irmãos, quando a gente está com o coração fechado, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Não por culpa de Deus, por culpa nossa. A gente não quer ouvir, a gente não quer aceitar, a gente não quer entender, a gente não quer concordar, não quer obedecer. A gente acha que o evangelho é muito pesado, a gente acha que o evangelho é muito exigente. Por quê? Porque o nosso coração está duro, está fechado, está insensível. Né? Nem Jesus falou inúmeras vezes nas passagens dos evangelhos. Esse povo me ouviu com o coração, com o ouvido indisposto. Esse povo me ouviu com o coração insensível.
não se abrem para que os cure e se convertam. Por isso, eles olham e não enxergam. Eles ouvem e não entendem. Nosso coração está fechado. Fechado para Deus. Não existe tristeza pior nesse mundo do que ter o coração fechado para Deus, irmão. Não existe. Abre o coração em nome de Jesus. Abre esse coração para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, da palavra de Deus. Leia a palavra. Aprenda, se aprofunde na sua fé, se aprofunde. Leia o catecismo da Igreja Católica. Se aprofunda na Igreja de Cristo. A única coisa que pode impedir a graça de Deus de se derramar na nossa vida é o coração fechado. É o coração fechado. Deus não pode derramar a graça na nossa vida se nós temos o coração fechado para as graças dele. Não porque Deus não pode, mas porque a gente impede essas graças de agir na nossa vida, a gente impede. O coração fechado nos fecha para todas as graças, para todo o propósito, para todos os desígnios, todos os planos de Deus para a nossa vida. Esse nosso coração fechado, coração insensível, sem amor, por isso fica tudo pesado, fica tudo exigente, tudo é demais, tudo é... não precisa tudo isso, não, é muito radical, não. Entende? É esse coração insensível, esse coração fechado, que muitas vezes nos leva a escolher o pecado que nos leva à morte, do que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva à vida. E vida em abundância. Se a gente parar para perguntar a qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer parte do mundo, fazer essa pergunta para ela: você quer ser feliz? A pessoa vai falar: quero, claro que eu quero. Mas quem não quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Meus irmãos, mas a chave da felicidade, o segredo da felicidade está em fazer a vontade de Deus. Não tem. A chave está unido com Jesus Cristo, unido com Deus, vivendo na graça de Deus. Não tem felicidade maior do que essa nesse mundo. Nem nunca terá. Nada, nem ninguém desse mundo pode nos oferecer essa felicidade que Deus nos dá. O nosso coração, ele quer o infinito. O vazio do nosso coração quer o infinito. E o único infinito é Deus. Só Ele pode preencher esse vazio que está no nosso coração. Pode nos dar, saciar toda a nossa felicidade. Nossa sede de felicidade. Então, o segredo da felicidade é esse. Estar unido à igreja. Porque quem está unido à igreja está unido a Cristo. A última estrofe desse salmo diz assim: Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Oxalá quer dizer queira, tomara, né? Deus queira que realmente ouçam a voz de Deus. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Cara, eu vejo isso, eu fico imaginando, fico pensando, aquele povo de Israel era muito cabeça dura. A gente é muito cabeça dura, aquele povo era muito mais, porque, rapaz, aquele povo, ele viu a mão poderosa de Deus, os tirando do Egito. A mão poderosa de Deus derramava as pragas no Egito, salvando o seu povo com mão poderosa. E aquele povo não se converteu, aquele povo não abriu o coração insensível, fechado. Não importa o milagre que Deus faz na sua frente, que você você não se converte. Não se converte, não abre o coração. Não existe uma coisa assim que... Fico pensando, meu Deus, cara, aquele povo não se converteu. Incrível, aquele povo ter morrido no deserto e não se converteu. Com todos os prodígios e milagres que Deus colocou na frente deles. Aquele povo viu o mar se abrindo, o mar se dividiu ao meio. E o povo atravessou em pé enxuto, pé seco, o mar. O mar vermelho se abriu em dois. Ficou duas colunas de água. E o povo atravessou e aquele povo não se converteu. Não se converteu. Por quê? Que tinha um coração de pedra, coração insensível, esse coração de pedra que foi substituído por um coração de carne em nosso Senhor Jesus Cristo. E derramou o seu Espírito Santo em nós. Por isso que é, entre aspas, mais fácil para nós amar agora. Mais fácil para nós amar a Deus, mais fácil para Deus nos amar também, como diz a palavra também. Né? Tirarei o coração de pedra, vocês darei um coração de carne. E será fácil para mim amá-los. Por quê? Porque vai ser mais fácil para nós amar a Deus, com o Espírito Santo, Deus, com a graça santificante. Por isso temos que estar unidos a Deus, temos que estar unidos à igreja, unidos à santíssima comunhão, corpo e sangue de Cristo, nos confessarmos regularmente, unidos à palavra de Deus, ao santo evangelho. Temos que estar unidos a Deus. Porque só assim temos força para combater o bom combate que São Paulo tanto falava. Combater o combate das nossas más inclinações, nossos pecados, nossos erros, nossas culpas, tudo que possa nos afastar de Deus e colocar em risco a nossa salvação eterna. Segunda leitura está em Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 10, e diz assim: Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo,
pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Esse primeiro versículo, essa segunda leitura, está falando do segundo maior mandamento da lei que Jesus nos falou: amar o próximo como a ti mesmo. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor mútuo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Pois quem ama está cumprindo a lei, ou seja, o que resume a lei toda que Jesus falou é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É o resumo de toda a lei. Quem ama está cumprindo a lei. As pessoas têm uma visão do amor como se o amor fosse simplesmente uma empatia, ou seja, se colocar no lugar do próximo, se colocar no lugar do outro. É isso também, né? Como diz a palavra, como diz a lei, a palavra também, né? A lei de ouro, não fazer com o próximo aquilo que não gostaria que fizesse com você. Isso é empatia também. Mas é muito mais profundo do que isso o amor de Deus. O amor de Deus não é só uma questão de empatia. O amor de Deus é você olhar o seu próximo como Deus olharia. Ou seja, olhar com os olhos de Deus. Mas a questão é, para conseguirmos olhar para alguém com os olhos de Deus, só sendo convertido. É impossível você chegar a esse discernimento, a esse olhar, sem ter uma experiência profunda com Deus, com o Senhor, sem conhecer a Deus, ou seja, conhecer o amor. Porque Deus é amor, e aquele que ama conhece a Deus. Então, para você seguir esse mandamento do amor de Deus, você tem que conhecer a Deus. Ter uma experiência com Deus, um batismo no Espírito Santo, um encontro com Jesus Cristo. Isso vai nos proporcionar ter o olhar de Deus a respeito dos nossos irmãos e irmãs. O que significa ter o olhar de Deus? Significa olhar com amor, olhar com misericórdia. Não se achando melhor, se achando superior, não, mas entendendo que mesmo que você esteja num nível espiritual superior agora, que você esteja mais avançado que o seu irmão na vida espiritual, você um dia já esteve naquele lugar que ele está agora. Você um dia já cometeu aquele pecado que ele cometeu. Né? E Deus que te resgatou, Deus que te tirou daquela lama que ele está agora. É Deus. Entendeu? A graça e a misericórdia derramada na sua vida, que você é o que é hoje. Temos que ter esse amor, essa misericórdia com o nosso irmão também, e não julgar, não condenar, não falar, mas sim exortar, mas sim amar, né? Com toda caridade, com todo amor desse mundo, aconselhar o irmão, exortá-lo a abandonar o pecado e voltar para Deus. Com toda a paciência, longanimidade, doutrina, amor, caridade desse mundo. De fato, continuando, né? Continuando. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento se resume a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Ou seja, todos os mandamentos da lei, todos os 10 mandamentos se resumem a esse: amar a Deus e amar o próximo. Porque quem ama não comete nenhum desses pecados. Quem ama, entende. Quem conhece o amor de Deus, quem conhece a Deus, que é o próprio amor, Deus é o amor. Quem conhece a Deus não comete esses pecados, não infringe esses mandamentos. Não por uma imposição, por uma coisa difícil, uma coisa de não, é difícil não fazer isso, é difícil não. Porque o amor de Deus nos impele a isso. Se torna fácil por causa do amor de Deus. Se torna fácil seguir as leis de Deus por causa do amor de Deus. O amor de Deus que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus Cristo. Seguir esses mandamentos não se torna uma coisa pesada, exaustiva, cansativa, exigente, mas sim uma consequência natural do amor de Deus que nos tocou, que nos transformou. Consequência natural seguir esses mandamentos. Que nos transformou em nova criatura, em novo homem, nascido, sendo lavado pelo sangue do Cordeiro, nascido do Espírito Santo de Deus. Como eu disse na primeira leitura, não existe mal nenhum do que o pecado. E quem comete pecado está fazendo mal. Por exemplo, faltar a Santa Missa no domingo é um preceito, é lei, é mandamento. Se você falta a Santa Missa por comodismo, por preguiça, falta de vontade de ir, você está cometendo mal. Você está fazendo mal. Fazendo mal contra Deus. Fazendo mal contra si mesmo. Se colocando em pecado mortal. Morrendo. Temos que ter atenção a toda a lei de Deus, todos os mandamentos de Deus, para não pecar contra o Senhor. Tem um salmo que diz assim: tenho sempre ante meus olhos a tua lei, para não pecar contra ti. Mas a questão é, para você é difícil ir à missa aos domingos, é cansativo, é exigente, né? Por quê? Simplesmente porque você não conhece a Deus. Porque se conhecesse a Deus não seria cansativo, seria um prazer ir na missa. Não conhece o amor de Deus. Não chegou a se converter ainda. Está com o coração sensível e fechado, como diz o salmo de hoje. Vamos meditar agora o Santo Evangelho, que hoje está em Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20. E diz assim:
Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós, só contigo. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Esse início desse evangelho, Jesus está nos ensinando. O que Jesus está nos ensinando? Todo evangelho Jesus está nos ensinando. Calma. Então, a correção fraterna. O que é a correção fraterna? Na Igreja Católica, na Santa Igreja Católica, a Igreja de Cristo, há diversidade de pessoas, diversidade enorme de dons, diversidade de pensamentos, de sentimentos, diversidade de personalidades, de mentalidade, diversidade de temperamento. É enorme a diversidade da igreja, enorme, enorme. Tem gente de todo tipo. Como a gente já meditou outras vezes também, tem trigo, tem joio, tem peixe bom, tem peixe ruim. Então, enfim, como a gente vai conviver com toda essa diversidade de pessoas? Como? Nós vamos conviver essa comunidade. É isso que Jesus está nos falando nesse evangelho de hoje. É chamado discurso eclesiástico, discurso eclesial ou comunitário. Jesus está nos ensinando a viver em comunidade, na igreja. É o que acabamos de ler agora. Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós, só contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Ou seja, se teu irmão pecar contra você, cometer algum pecado contra você, te ofender, alguma ofensa, ou então algum pecado assim, um escandaloso, algo assim que você vê assim, nossa, aquele é um pecado grave, aquele é um pecado mortal. Você também tem que corrigir o seu irmão. Isso é correção fraterna. Mas como a gente faz essa correção? A palavra está nos dizendo. Temos que falar a sós. A sós. Se o seu irmão pecar, quando tem algum pecado contra ti, te ofender de alguma forma, te magoar, sei lá, você não tem que sair por aí falando para todo mundo isso não. Não, não é isso que Jesus está falando não. Isso é fofoca, isso é um pecado gravíssimo. Fofoca, nossa, é um mal terrível, terrível. Infelizmente tem em todo lugar isso, até dentro da igreja, infelizmente, infelizmente. Né? Então não é para fazer fofoca, não é para falar mal do seu irmão pro outro, né? Não é para falar mal do seu irmão pro fulano, para ciclano, não. É para ir no seu irmão e conversar com ele, só você e ele. Entendeu? É isso que Jesus está falando, é isso que a Santa Igreja ensina. Se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. Ótimo, ouviu, acabou a história, parabéns, os dois, perfeito, acabou aí. Agora, é muito difícil acontecer isso, né? Nem sempre é assim, né? Então, vamos lá. Se ele não te ouvir, o que acontece? Toma contigo mais uma ou duas testemunhas, para que toda questão seja decidida sobre a palavra dessas testemunhas. Se ele não vos der ouvido, duas testemunhas, ou seja, você conversa com seu irmão. Seu irmão não te ouve, seu irmão não quer saber o que você está falando, seu irmão acha que você está implicando com ele, seu irmão acha que você está viajando, seu irmão acha que não, ele não cometeu pecado nenhum, seu irmão ele não concorda com o que você está falando. Você faz o quê? Você pega mais duas ou três pessoas que estão vendo o mesmo pecado que aquele irmão está cometendo. O mesmo pecado que aquele irmão cometeu contra você, talvez tenha cometido com aquelas outras pessoas também. Você pega essas pessoas e vai junto do seu irmão com essas pessoas e exorta, tenta convencer ele, entendeu? Tenta fazer ele enxergar o pecado que ele está cometendo. Ou contra você, ou contra as testemunhas, ou num sentido geral mais amplo, um pecado mais escandaloso assim. Mesmo que não seja contra você ou contra as testemunhas, um pecado que fere a igreja. Porque todo pecado que você comete, todo, aquele que ninguém vê, que ninguém sabe, que só você sabe, isso fere a igreja. Mesmo que não seja um pecado público, isso fere a igreja. Fere. Porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. Quando nós cometemos um pecado mortal, isso fere toda a igreja. Supor que esse irmão, né, que nem aquele povo de Israel lá do Egito, que saiu do Egito, muito cabeça dura também, e não quer ouvir nem as testemunhas nem você. Aí você faz o quê? Você lê, diz aqui a palavra, né? Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou pecador público. O que é dize-o à igreja? Dize-o à igreja significa levá-lo à autoridade máxima da igreja que você tem contato. Ou seja, em geral, na maioria dos casos, é o pároco, o sacerdote da paróquia. A autoridade da igreja. Você leva até o sacerdote, leva até o pároco, né? E diz a questão. E se ele não ouvir nem pároco, ou seja, nem a autoridade maior da igreja que tem naquele local, seja tratado como se fosse um pagão ou publicano. O que significa pagão? Não, a tradução está diferente aqui. A tradução aqui... na CNBB que está gentil ou publicano. Né? Aqui está pagão ou pecador público. É a mesma coisa.
Naquela época, os publicanos eram cobradores de impostos e o povo judeu odiava, achava que eles eram o pior dos pecadores entendeu? Então, pô, Jesus usa essa linguagem. Mas assim, aqui está melhor explicado nessa tradução aqui. Pagão ou pecador público? O que é um pagão? Pagão é uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento da fé, que vive como quiser viver nesse mundo e não está nem aí para pecar, para ofender a Deus, não está nem aí. Porque não conhece, né? É um pagão. Não tem conhecimento da igreja, não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento de nada. Ou um pecador público, que eu falei agora há pouco, na primeira leitura que eu expliquei para vocês. Pecador público, aquela pessoa que, né, ou já foi da igreja, ou abandonou, ou nunca entrou numa igreja, não sabe, não conhece também, mas vive uma vida de pecados, uma vida de pecados pública, que todo mundo sabe que está pecando, todo mundo sabe. É impossível, entendeu? A gente não fala porque São Tomás de Aquino falava disso, né? Tem que ter cuidado com quem você vai corrigir, essa correção fraterna. Porque você vai corrigir uma pessoa de um pecado, é capaz dela ficar pior ainda do que era antes. Ainda mais se ela não for de igreja, né? Porque aqui a gente está no âmbito da igreja só, no eclesial, né? Só quem é membro do corpo de Cristo. Quem não é, então é mais difícil ainda corrigir, entendeu? Aí tem que tratar a pessoa com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho, e aos poucos, né, ensinando para ela um pouquinho da palavra, da fé, da doutrina da igreja, um pouquinho de cada coisa, né? De grão em grão, aí a gente vai ensinando, vai evangelizando. Mas tem que ter muito cuidado quando for falar com uma pessoa pagã ou publicana, né? Por isso que fala aqui a palavra. A pessoa que antes era membro do corpo de Cristo, membro da igreja, né? Membro vivo da igreja, agora é um pagão ou publicano. Essa passagem nos remete à excomunhão. O que é excomunhão? A pessoa deixa de pertencer à igreja, deixa de pertencer ao corpo de Cristo. Ela é excomungada, ela é retirada, ela é amputada do corpo de Cristo. Eu sei, é pesado, parece muito pesado, muito sério, e é sério mesmo isso. Excomunhão é seríssimo. É a maior pena que tem na igreja é a excomunhão. Né? Um dos casos que gera excomunhão automática é o aborto, que é o maior dos pecados que tem, pecado gravíssimo de você assassinar uma criança no ventre da sua mãe. Um aborto é um pecado de excomunhão. Tem outras formas também de excomunhão. Tem outras formas. Cabe agora falar todas, né? Essas é a desobediência. Ou seja, a desobediência à igreja. Não quer ouvir a igreja. Não quer ouvir a igreja, então não pode pertencer ao corpo de Cristo. Não é porque a igreja expulsa. Não, a igreja não exclui, não expulsa ninguém. Não é isso. A questão é, olha, a igreja, como eu já disse antes, não é uma democracia. Não é o povo que decide. A igreja é uma teocracia. O que é uma teocracia? Deus que decide. Deuscracia. Entendeu? É Deus que decide. É Deus que dá as rédeas da igreja católica, da igreja de Cristo. Entendeu? Não é o povo que decide, é Deus. Se a pessoa não quer ouvir Deus, não quer ver a igreja de Deus, a igreja de Cristo, então não pode ser da igreja de Cristo, não pode ser. Simples assim. A pessoa própria se excomunga, a pessoa própria sai da comunhão por ela própria. Ela não quer obedecer, então não tem o que fazer a não ser excomungar. Mas a igreja não rejeita ninguém, a igreja não exclui ninguém. A igreja, até a pessoa que comete o pecado de excomunhão, por exemplo, como um aborto, a pessoa, se ela se arrepender verdadeiramente, se ela voltar arrependida, sincera, coração contrito, ela pode ser incorporada de novo ao corpo de Cristo. Pode ser incorporada de novo à igreja. Desde que haja arrependimento sincero e propósito de emenda de não mais voltar a pecar, não mais voltar a cometer aquela atrocidade, aquela abominação daquele pecado de aborto. Entendeu? Nem qualquer outro pecado mortal. Volta, ela é incluída de novo à igreja de Cristo. E volta à Santa Igreja. Então a igreja não exclui ninguém. A pessoa só sai se ela quiser mesmo. Só é excomungada se ela quiser mesmo ser excomungada. Meus irmãos, temos que ter muito cuidado com essa correção fraterna também. Temos que ter cuidado quando aplicar e como aplicar essa correção. Porque muitas vezes a gente acha que o irmão está pecando e o irmão não está pecando. Sabe? Muitas vezes a gente são nossos gostos, nossas personalidades, nossa que dá atrito, entendeu? Ah, porque a pessoa é de partido tal, de partido X, partido Y. Ah, porque a pessoa torce por time tal, torce por time... Entendeu? Essas coisas não é pecado, tá entendendo? A nossa miséria é enorme, a nossa miséria é enorme, entendeu? A gente... Atrito, a gente... Às vezes é picuinha, é picuenta, sabe? Coisa que quer ter uma... A pessoa quer achar Pedro em ovo, sabe? Quer dizer que eu estou errado de qualquer maneira, sendo que a pessoa nem está cometendo pecado mortal. Temos que ter muito cuidado como vamos fazer essa correção. Essa correção ela tem que ser... Olha, o maior objetivo da correção fraterna não é se sobressair sobre o irmão, não é humilhar o irmão, não é envergonhar o irmão. Claro que não, de jeito nenhum. O objetivo é a salvação daquele irmão. A salvação das almas. Esse é o maior objetivo, o sumo objetivo da Igreja Católica Apostólica Romana. O sumo objetivo da Igreja de Cristo é a salvação das almas. O maior e mais importante de todos os objetivos da Igreja é esse. O objetivo da correção fraterna é esse também, a salvação da alma daquele irmão que está se perdendo. Por isso tem que ser feito com muito carinho, com muita caridade, com muito amor, essa correção fraterna. O objetivo de tirar aquele irmão do erro, de salvar aquele irmão para Cristo. Não de desprezar o irmão, menosprezar, humilhar, envergonhar o irmão abandonar de vez ou cair no pecado de vez. Não, claro que não. Temos que pedir o discernimento, a sabedoria do Espírito Santo de Deus para saber quando corrigir e quando não corrigir.
Quando aquilo ali é um pecado mortal, que está desagradando muito a Deus, ou é um pecado que pode ser pecado venial, que pode ser corrigido, né, com o tempo, com a vida de oração, ali com o ato penitencial, né, a comunhão corrige também os pecados veniais, o corpo e sangue de Cristo, né, a comunhão corrige também os pecados. Na maioria dos casos, mas essa correção fraterna é só quando aquele pecado é um pecado mesmo mortal, meu, gravíssimo, que você está vendo, tá claro, tá óbvio que aquele ali é um pecado que está desagradando muito a Deus. Noutras vezes, né, por exemplo, se você quiser corrigir, fazer uma correção fraterna de um pecado venial, é melhor, é mais considerado que você tem uma intimidade com a pessoa, né? Para chegar perto e falar assim, porque as pessoas levam tudo pro pessoal. Infelizmente, falta de conversão da nossa parte também levar tudo pro pessoal. Isso é proveniente da, como eu já falei, da natureza caída, da nossa natureza corrompida, do orgulho, da vaidade, né? Do eu. A gente não quer, a gente acha, a gente até acha que Deus fala, né? Mas não da boca daquele irmão. Deus fala em qualquer outro lugar, menos da boca daquele irmão. E muitas vezes, irmãos, Deus vai falar com você na boca daquele irmão que você mais detesta, que você mais não suporta, que você mais quer longe. Deus vai falar com você na boca daquele irmão. Então tenha atenção nisso. O orgulho nos impede de chegar a Deus. O orgulho nos impede, o orgulho e a vaidade nos impede de entender o propósito de Deus para a nossa vida. Para finalizar essa meditação, vamos falar um pouquinho de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Santa Teresinha de Lisieux. Santa Teresinha nos fala que tinha uma irmã no convento que ela não suportava. Tinha ranço, ranço mesmo. Sabe o que é ranço? Ranço. Não suportava nem olhar para aquela irmã. Ouvia a voz dela, o jeito dela. Mas Santa Teresinha escreveu as cartas dizendo isso, né? Que aquela irmã tinha o dom de irritar ela, tinha o dom de desagradar ela, tinha o dom de incomodar ela. Mas o que ela falou? Mesmo assim, eu acredito que aquela irmã é uma santa. Aquela irmã é uma alma que agrada a Deus. O problema não está na irmã, o problema está em mim. E muitas vezes, irmãos, o problema não está no irmão, o problema está em nós. Nós que somos insuportáveis, nós que, sabe, achamos coisinhas para falar. Muitas vezes, na maioria das vezes é assim, irmão, tem que ter cuidado com isso. Olha a sabedoria dessa santa, Santa Teresinha do Menino Jesus, olha a sabedoria dela. Ela entendeu que ela que não suportava a irmã, mas o problema não era da irmã, o problema era dela. Que a irmã, aparentemente, era uma santa, uma pessoa agradável a Deus. Não tinha nada que falar da irmã. Não tinha nenhum pecado que ela via naquela irmã. Nenhum pecado. Entendeu? Mesmo assim, ela não gostava da irmã. Então temos que ter a sabedoria de Deus para entender isso. Sair fazendo, entre aspas, correção fraterna em todo mundo que a gente não gosta, né? Então é isso, vamos finalizar o evangelho de hoje. A liturgia de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos. Amém.